Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast, esse espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para o que tá fazendo e vem aqui trocar com vocês sobre assuntos do momento, né? Assuntos aí que estão pululando. Eu adoro essa palavra, pulular. Né? Que eu me fico imaginando as ideias pulando, assim, coisa bem cafona. Eu acho que eu nem usava essa palavra, mas eu pensei pipocando, que é mais cafona ainda. Pipocando é mais, pipocando eu acho que é mais moderno. Pupulando, sei lá, acho que é mas Nelson é cafona, Rodrigues, pipocando. Sei lá. Não, pipocando, não sei, depende do carnaval, né? Não sei. Mas, pois bem, olha, a gente hoje tá aqui junto delas e, obviamente, né, que agregam sempre e fazem as ideias ficarem mais complexas e interessantes. Marina Roale, head de pesquisa lá do Grupo Consumoteca, tá por aqui. Eu tô em casa hoje, tá? Tá em casa? Tô. Não, mas tem um troço dentro desse podcast que foi tema durante anos, foi a sua casa, né? Não, você criou a minha casa, Eu né? criei Você a criou sua uma casa. marca para as pessoas acham Que você morava na mansão que é muito Itaipu. melhor. Não quer, a versão do Michel é muito melhor. Várias Agora ela pessoas mora me na Maison perguntam. Leblon, mas durante décadas ela morou na mansão Itaipu, que era um lugar dificílimo de chegar. Um castelo quase em Itaipu, né? Sim. O imaginário das pessoas que me perguntam é ótimo. Mas agora é Estúdio Leblon, que você tem que fazer Maison Leblon. Fazer um... Mas olha, acho que era tão doido que os clientes, quando queriam mandar alguma coisa pra Marina, perguntavam assim: Marina, a gente queria te mandar alguma coisa, mas chega aí na mansão Itaipu. Você brinca? Várias vezes. Em aula, a galera queria saber onde era. Gente de Niterói me escrevia: onde fica a mansão Itaipu? Gente, mas de fato Itaipu não é exatamente central, né? Não. Mas as pessoas, elas o correio estavam... chega, mas não é central. Mas eu acho que elas imaginavam o castelo da Cinderela, sabe assim? Se ela dava O pro Zé. correio chega... Não vai ter um Rap Turbo, vai ter pouca coisa do Rap que entrega lá, tá nesse lugar. Mas agora que você mora na Maison Leblon, Tá chiquérrima, né? Chega tudo, né? Chega tudo, Chega ótimo. tudo na casa da Helena. Em Niterói tem esse problema, não existe Mercado Livre no mesmo dia, né? Não existe. Agora Niterói. eu não tô mais ter. lá, eu acho que já. O Mercado Livre tá muito... Acho que dia seguinte. Niterói não melhorou, mas o Mercado Livre sim. Isso. O Mercado Livre é bizarro. E Thaís Farage, especialista, consultora em consumo feminino e também ajuda marcas a se conectarem com seus consumidores. Oi, Thaís. Olá. Thaís morou em Niterói, né? Vocês sabem. Morei numa outra Niterói, a gente chegou à conclusão. Você morou na Niterói dos Estudantes. Nem... Que é Alunos moderna. da UF. A Niterói dos Estudantes é moderna. É ótima. Porque tem gente, cosmopolita, né? Muito Tem cosmopolita. gente de vários lugares. Aquele pedacinho ali, São Domingos, Graguatá. Cantareira. Cantareira, né? Você tem aquele pessoal do PCO vendendo aquele jornalzinho na entrada do Graguatá. Vocês não pegaram que vocês eram chique do IACS. mas eu ia muito pro Graguatá. Você tinha matéria no Graguatá? Tinha. O primeiro período tem muita matéria, né? Antropologia, inclusive. E vocês tinham que ir lá, o professor não se desloca. Eu também ia. Biblioteca no Graguatá. A biblioteca de vocês era no Graguatá? Não tinha Não tinha biblioteca. biblioteca do No IACS. IACS Era não do tinha. Graguatá ou da economia que tinha aqui. É mesmo? Coitada de vocês. Mas era uma casinha chique, né? Não é mais lá, não, né? Não é chique. Não. Chique não era. Não, né? chique com asa, Era assim. Era cool. bonitinha, Era cool. cool. Era... Porque lá no Graguatá era tudo muito grande, né? Era lá um espírito, né, de universidade mesmo. Prédio, cimento. Isso. O IACS era... E tinha uma comunidade atrás, né? Isso. E aí passavam as pessoas dentro do... Não é cavalão dentro ali, da sala não, de é o aula. quê? Do Valonguinho ali? Ali, Atrás do IACS ali. Não lembro agora o nome dele. Ali era legal, né? Eu gostava sempre Nossa, eu dali. amava. Eu ia sempre de tarde ali. Porque o Um pessoal, ambiente mais diverso que o eu pessoal já da convivi. comunicação era era bem bem mais legal. moderna que o pessoal da antropologia. Foi muito importante Que queria mudar pra o mim. mundo, né? Na antropologia eles queriam mudar o mundo. Aí não dá, né? Aí atrapalha. Mas lá no IACS não, era moderno. As pessoas estavam preocupadas em mudar elas mesmas, né? Sim, e quem faz comunicação tem uma rixa entre publicidade e jornalismo. É claro, né? Porque um vai ficar pobre, o outro vai ficar rico. Agora os dois estão pobres, né? São os que já se venderam e os que ainda vão se vender. Basicamente, essa é a diferença. Não, e Mas o pessoal de cinema que achava que era superior a Oh, não ambos. não vamos nem entrar nessa briga, que a gente é muito nem maior do que entrava na vocês, briga. né? Nem entrava na briga. Olha, a gente estava falando aqui dessa coisa do IACS, Graguatá, discutindo, né, lá os campos. Ou os campos, não, errei. O camp, eu adoro que plural de campus é camp. O camp da UF, a Universidade Federal Fluminense, onde nós estudamos. Mas é óbvio que a universidade é um pedaço da tua vida, onde você para pensar que aquele espaço, durante um tempo, é a tua casa. E a gente hoje tá pensando um pouquinho aqui como casa. Vocês têm loucurinha com casa? Vocês gostam de casa? Como é que é, hein?
Ah, eu adoro casa. Eu sou muito caseira. Eu acho que eu sou, com certeza, mais caseira que vocês dois aqui. Eu não Que acho, eu, não. tranquilamente. Vocês o Thaís gostam anda de muito sair na de rua. casa. Mas você gosta de um fervo, né? O Michel fica falando Não. isso. Ele acha que é caseiro e vai pro bloco de carnaval. Não, e já viveu 5 encarnações até essa idade. Já conheceu o mundo inteiro, já viajou pra tudo quanto é lado. Não, tá bom. De viajar eu concordo. Mas em São Paulo, não sou muito, não. Não sou mesmo. Eu fico muito em casa. Não, tem o seu lado canceriano de E casa. se eu estiver no mato, eu fico... Se eu tiver 10 dias no mato, eu fico 10 dias sem sair de casa. O máximo que eu faço é que lá no mato eu tenho tempo. Um pouco mais de tempo que aqui em São Paulo. E aí eu saio pra caminhar, sabe? Vou Sim. aquela caminhada de velhos, senhores de idade. 1 hora caminhando lá no meio do mato. Aí volto e não saio. Não saio. E o melhor é que eu não saia nem pra ir ao mercado. Eu zero sair de casa. Eu tenho pânico. Pânico. Eu tenho história clássica que na pandemia tinha que me levar pra passear, sabe? Cachorro. Sim. Saía de carro com a janelinha aberta, assim. Sim. Ficava olhando a rua. Nossa, eu detesto esse negócio de só ficar em casa. Eu odeio, eu gosto de sair. Eu fico hiper entediada. Isso não tem nada a ver, sei lá, no tempo que tu tava em Niterói, que tu dividia apartamento, ou tava num apartamento mega pequeno, ou depois na tua carreira, quando tu foi melhorando de casa, você ainda continua com vontade de ir pra rua. Eu amo, eu sou muito rolezeira, amo. Mas hoje a gente veio falar aqui de todas as transformações que a casa vem enfrentando nos últimos anos. Se a casa é um reflexo da dinâmica da família, e se a casa é um reflexo da tua própria dinâmica interna, né? Porque ela te ajuda a inventar quem você é, certamente se você se transforma e a família se transforma, você precisa transformar a casa também. E essa casa em plena transformação está em diálogo com a rua, está em diálogo com o Estado, está em diálogo com as pessoas, está em diálogo com as disputas, está em diálogo com os marcadores sociais e está em diálogo com a vida de uma maneira geral. Dentro desse modelo, se a gente está em plena transformação, a casa também tá. E se tem mudança, você já sabe, tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. Marina Roari, qual é o nome do boi de hoje? O boi de hoje são os caseiros S.A. Você. Fazer uma nova modalidade de estilo de vida. Que, na verdade, sempre existiu. Só que agora ela ganhou um ar mais cool, vamos dizer assim, né? Ganhou um frescor. Acho que por muito tempo as pessoas que ficavam muito em casa tinha aquela ideia da pessoa meio antissocial, né? Meio sem vida. Sentia meio dó da pessoa que ficava muito em casa. E a gente foi naturalizando isso, né? E aí, por tudo isso que a gente já falou aqui, pandemia, mudança de trabalho, e foi entendendo que tudo bem cultuar essa vida mais caseira, né? E aí tem todo um mercado hoje que tá olhando para isso, tem uma série de tendência, tem influenciadores novos que surgiram ali só para trazer conteúdo sobre isso. Então, falar de casa, curtir casa, vender coisas de casa, tá no hype, é o momento. Boa, Marina, e como é que esse movimento dos caseiros S.A. se divide? Acho que tem 3 pilares pra gente pensar a casa aqui, que é a casa sede, a casa selfie e a casa conquista. Porque é como se a casa ela vai assumindo camadas diferentes na sua vida, né? Sei. Acho que antes tinha uma visão muito clara da casa, ela fazia essa divisão da vida pública e privada ali, com a rua. Só que isso foi borrando, né? Hoje você pode ter uma vida pública dentro da tua casa. Né? Hoje você tá trabalhando, coisas que eram da rua estão na casa. Então é sobre camadas ali que você vai trazendo para esse ambiente, para ir modulando de acordo com o que você quer e com a finalidade que ele tem. Então vamos começar do começo. O que é a casa sede? Casa sede é você pensar nessa casa, ela é quase como uma empresa, né? Ela é um lugar que ela tem que dar conta de várias áreas da sua vida. Principalmente você tem família, você tem muita gente morando ali. Nesse mundo que tem menos rituais coletivos, como a gente está falando aqui em todos os episódios, você cria um dilema para casa e para a vida em família, porque as famílias têm rotinas diferentes. Não tem mais a hora que todo mundo acorda junto, todo mundo almoça junto, todo mundo vai jantar. Aquela coisa antiga das famílias antigas que você via Jornal Nacional na sala, criança vai dormir. Cada um tem um horário, cada um tem uma rotina, cada um faz uma coisa. Então, você tem que gerir essa casa, entender o momento de cada coisa. Thaís tem lá os quadros dela, né? Eu tenho. Eu tenho os Você meus sente um boards gestor, de gestão. né? Eu falo. Onde é que fica na cozinha? Fica onde? na cozinha copa, assim. Eu tenho 3 quadros que estão escritos... Olha a carga mental, hein? Fica escrito tudo que vai acontecer na casa na semana. Onde cada criança vai estar, cada horário de cada aula. Se eu vou estar em casa, se eu vou estar na rua. Porque também tem isso, né? Eu não tenho muita rotina. Então, onde eu vou estar, quem vai buscar cada criança. Caos. Sim. Que horas a Zoé vai mamar. Sim. E junto com isso, aí se a gente, né, pegando questões da sociedade, a gente vem as gerações de mulheres trabalhando mais, aquela imagem da mulher dona de... Antes tinha os papéis muito claros por gênero. Quem cuida da casa, quem cuida disso, quem cuida do filho. A gente está dividindo mais as tarefas.
Tá diferente lá no gráfico, mas ainda bem, né? A gente tá dividido. Então, tem essa coisa de divisões de tarefas que ficam rondando a gente também. E tem também a mentalidade dessa geração millennial, que não tem como falar deles, que muda um pouco esse significado que a casa tem por conta de ser essa geração que comprou essa ideia louca de que a gente tem que ser a melhor versão em tudo que a gente faz, né? Então, o cuidar da casa também tem umas... Tem todo um hack aí pra quem cuida melhor da casa, como faz isso, né? Isso, não é mais aquilo do que aprendi com meu pai e minha mãe. Com pai, poucos pais sabiam, né? Aprendi com mãe e vó como cuida disso. Agora, tem o jeito de lavar roupa, o hack da dica do amaciante que você viu no TikTok, que você faz isso. Tudo tem como você buscar a melhor maneira de fazer aquilo, o que faz você botar mais tempo nessa gestão dessa vida aí, né? Eu ia falar isso, né? Que a quantidade de conteúdo no TikTok que tem de limpeza. A minha irmã, gente, vamos fazer aqui o publi da minha irmã. Minha irmã, o quê? TikToker de limpeza doméstica. Minha irmã fica. E eu, que muita outra geração, ficou Olivia. Minha irmã dentista, Olivia. Vai fazer conteúdo de dentista. Ela, não, eu gosto de fazer conteúdo de limpar a casa. Sim, senhora. Sua irmã é clean influencer. Clean influencer. Quer dizer, é de limpar... Clean influencer, que de hoje, faça comigo a faxina do banheiro. Eu pensando, eu não quero fazer nem a minha. Girar fazer com você no TikTok. Mas é um conteúdo no TikTok, né? Que bomba. Engaja muito. Não, e eu aprendi muita coisa de limpeza de casa com TikTok. Acho que foi da pandemia também, né? Na pandemia deu um boom desse conteúdo de limpar a casa. Não, a Unilever, ela inclusive sacou isso e eles entraram. Eles têm um esquema que você é meio que dono de uma tag dentro do TikTok. E aí eles criam premiações, os melhores clean influencers do ano, o melhor vídeo de geladeira, não sei o quê. Então tem ali, realmente, ele é um segmento que bomba. E tem inclusive um termo que é meio que um hobby de conteúdo para algumas pessoas, que é o chamado fridgescaping. O que é isso? Falar? Não, nem entendi. O que é? É quando... Sabe esses vídeos de gente limpando geladeira, botando tudo em potinho, segmentando? E aí tem um toque de ASMR, que é quando você faz esse apelo sensorial do vídeo, que aí bate, faz... Aí fica ali desempacotando coisa. Isso funciona muito, né? E tem crescido demais esses conteúdos de fridgescaping também. E aí, em todos os países, é um fenômeno global, assim. Povo que compra etiquetadora para colocar coisa. Eu ia falar isso, que é junto com esse fenômeno também da noia da organização, né? Também vivemos forte esse momento. É uma lógica mesmo de organizar a casa como uma warehouse, aquelas coisas meio depósito, né? Meio quase o depósito da Amazon, né? Tudo tem um lugar, não tem muito caos não mais, né? Porque virou essa resposta, assim... No mundo tão caótico e sem controle, na minha casa eu controlo, sabe? É meio que onde você sente que aqui a coisa está organizada. E aí tem muita gente que fala isso, que só consegue pensar quando a casa está organizada, sabe? Essa coisa do virar esse escape ali de rotina. Mas olha, então essa coisa do terceiro lugar é importante, né? É um conceito que foi cunhado por um sociólogo americano para pensar a nossa vida social de uma maneira geral entre o espaço da casa, o espaço do trabalho e esses espaços dos encontros, né? E esses lugares ficaram meio diminutos com a pandemia, com as transformações todas. A gente foi abrindo mão deles, né? A praça era um terceiro lugar clássico. O clube, né? Sei lá, o encontro happy hour era um terceiro lugar clássico. E a gente foi abrindo mão disso. E aí a casa foi engolindo esse espaço, né? Ela virou esse lugar mesmo dos encontros, sejam online ou offline. Isso é muito doido, né? Porque o que fazia a gente diferente de alguém que morava numa prisão, morava no monastério ou morava no manicômio, o Goffman, né, que a gente citou aqui nos episódios para trás, ele num livro chamado Manicômios, Prisões e Conventos, que é um livro sobre as instituições totais, ele vai dizer que essas instituições, elas têm os 3 lugares dentro do mesmo espaço. E por isso que elas são tão ruins, né? Como a gente viveu na pandemia, né? Você tinha que trabalhar, se divertir, encontrar as pessoas virtualmente dentro do mesmo espaço. Isso é sofrimento à beça, né? E a casa engoliu isso depois da pandemia, né? Engoliu. E é por isso que cresce também esses condomínios em que você tem toda uma área social compartilhada ali, mas é que virou esse refúgio para as pessoas. Aqui em São Paulo agora é a moda, né? Nos bairros nobres, né? As grandes mansões estão virando esses área gourmet, que você vai receber seus amigos. E os novos prédios têm escritório, já viram? Lá embaixo, assim, igual tem área... Coworking, né? Coworking. Você recebe muito em casa? Recebo muito. Eu sou muito festeira. Eu faço muita festa em casa. Já foi convidado, porém não tem agenda. Não tem agenda.
Ser amigo do Michel é assim, pessoal. Saibam. Vocês ficam aí querendo ser amigo do Michel, mas saibam. Verdade, eu tava viajando. Tá perdendo oportunidades, tá vendo? Não, é porque você... Mas você gosta de receber em casa, é verdade. Amo. Mas, de novo, né, gente, minha vida é muito marcada por ter filho, né? Então, é muito mais fácil pra mim fazer evento em casa do que levar 3 crianças pra alguma coisa, né? Então, eu faço muito... E a gente mudou pra uma casa especificamente pra dar festa em casa. Ah, que bom, que bom. Mas acho que isso é raro, porque hoje as pessoas têm preguiça do trabalho de ter que receber, né? E aí, por isso que elas ficam buscando, às vezes, uma alternativa ali pra encaixar. Ou recebendo em núcleos menores de pessoas, porque tá se perdendo isso. A Thaís ainda tá Eu sou mantendo muito tradições. de época, nesse sentido. E acho também muito privilegiada, né? De poder morar numa casa que dá pra receber, fazer festa. Eu tô lembrando dela uma vez, falando com uma amiga dela, que ela recebia muito em casa. Ela disse, pare de receber em casa, está recebendo muito em casa. Você lembra disso? Não, gente, eu fiz festa de casamento. E aí, no dia seguinte da festa de casamento... Enfim, a gente dormiu no hotel e voltou pra casa no dia seguinte. No dia seguinte da festa de casamento, a gente deu festa em casa. Mentira. Tipo, as pessoas, todo mundo completamente de ressaca. Ninguém conseguindo levantar. As pessoas, cara, não é possível que vocês já estão fazendo festa em casa. Mas o seu casamento foi uma rave, né? Foi uma rave. A gente completamente ressaca, dando festa no dia seguinte. Eu sou muito festeira, eu gosto. É muito E pique. você sabe que eu fui no casamento da Glaucia lá na Argentina? Que é uma amiga nossa que mora na Argentina. E aí, era isso. Na Argentina é muito comum casar em casa, né? Então, é Acho isso. muito legal. Você casa em casa. E aí, a gente foi pro casamento. O casamento lá tarde, tudo tarde. Começou meia-noite. Aquelas loucuras da Argentina. E aí, saí, eu morto, um senhor de idade. 3 da manhã, eu já tava indo embora. Eu disse, Glaucia, você me desculpa, eu tô indo embora porque eu sou um senhor de idade. E aí, fui embora. No outro dia, às 8h30 da manhã, eu acordei com uma mensagem dela. Ela disse, já acordou? Eu disse, acordei. Acordei tarde hoje, 8h30, porque eu acordo cedo. Ela, você quer voltar pra festa? Aí eu falei, não é possível. Separa a minha taça que eu volto. Aí você volta Aí a gente renovado. voltou. Ainda bebemos juntos. Eles estavam bebendo desde o casamento, né? Eu comecei a beber às 8 da manhã. Eu vou anotar pra ser minha festa de 10 anos, fazer assim. Mas sabe que queria aproveitar o gancho aqui, que vocês estão falando de casa, e enfim, é bom ter um espaço pra fazer coisa em casa. Eu me surpreendi quando a gente foi ver aqui nessa pesquisa de entender o futuro da casa, o percentual de pessoas que moram em casa no Brasil. E aí, fazendo a crítica à nossa cabecinha de Sudeste, e a gente que trabalha com marca e que sempre vai imaginar o fulano, um jovem urbano cosmopolita que está num apartamento. Com apartamentos cada vez menores. E o dado aqui é de que 84, alguma coisinha aqui que eu esqueci, 84,8% da população brasileira vive em casa. E aí Nossa, é muita Muita gente. gente. É muita gente. Então, E é engraçado bom pra ter isso. noção, né? Pô, eu sou interior de Minas, né? Leopoldina, todo mundo mora em casa. Eu respondo muito hoje em dia as pessoas me perguntando assim, ai, que legal, como é morar em casa? E a minha resposta quase sempre é assim... É, normal, assim, eu não sei. Pra mim, o normal é morar em A gente dorme, a gente come. Eu morei muito menos em apartamento na minha vida do que em casa. Acho mais normal morar em casa que morar em apartamento. Dados Isso é do muito censo até em São 2022. Paulo mesmo, né? Porque, em geral, na bolha a gente mora no centro expandido, né? Que é muito prédio. Mas São Paulo também, se eu não me engano, os números são próximos a isso aí. A maior parte da população de São Paulo mora em casa, não mora em apartamento. O que o censo mostra que, quando você faz aquela relação de morador por metro quadrado, que mais concentra apartamento é Distrito Federal. Não é São Paulo. Faz sentido, culpa do Faz Niemeyer, sentido. né? E onde tem mais área de condomínio e casa é o estado do Rio de Janeiro. Faz sentido também, miliciano, brincadeira. Corta. Que também a gente não imagina, né? E aí... Mas acho que a gente ganha essa... Eu achei que você ia falar que era Niterói, mas tá tudo certo. Mas Niterói não tem muita casa, não tem? Tem. Tá vendo, gente? Eu não morei em Niterói, eu morei em Icaraé. Tem mansão em Itaipu, né? E em torno dela tem a corte. Casa. Mas acho interessante pra pensar aqui que é o Brasil real e os modos de se viver. Mas voltando nessa coisa que a Thaís estava falando, mesmo depois da pandemia, os gastos com a casa, os gastos dentro de casa continuaram altos, né? O povo não voltou para trás, né? Porque você entendeu que casa era esse investimento em bem-estar. E cada vez mais esse lugar onde você vai se abastecer do mundo lá fora, né? Então, precisa ser bom ali, assim. Se o mundo é esse lugar que você... As pessoas parecem que a bateria social tá diminuindo, né? Então, toda vez que você volta, você tá muito cansado. Era do cansaço. Então, casa tem que ser um lugar onde é um porto seguro no sentido físico, do conforto, e no emocional. Essa coisa do lugar que você tá ali, você tá 100% à vontade. E aí, tudo vai ganhar um novo sentido. Desde das coisas que você compra para sua cozinha, ao sofá, o jogo de cama, que agora você vai se importar mais.
a gente vê aí a geração Z apaixonada por comprar coisas de casa. E é, inclusive, um problema na indústria da moda, porque a indústria da moda começou a perceber que as pessoas pararam de comprar tanta roupa para comprar produto de casa. De casa. Porque, afinal de contas, se você fica tanto em casa, você não troca tanto de roupa, né? E aí, a indústria da moda tem tentado fazer esse movimento. Então, também cresceu muito marca de pijama, cresceu essa conversa de homeware, né? De loungewear, roupa de ficar em casa. O que você fazia com o seu acervo de roupas na pandemia? Você ficava as experimentando? pessoas achavam que eu era louca. Eu ficava até de sapato em casa. Juro? Gente, pra mim foi muito difícil, vocês não estão entendendo. Eu ficava de sapato em casa, revezava. E ainda ficava inventando situação. Então, assim, segunda-feira tava um sol. E aí a gente falava, vamos, sabe? Aquela coisa, vamos tomar sol em cima da cama, sabe? Que era onde batia o sol em casa. Eu falava, não, segunda-feira é trabalhar. Eu fiquei tentando manter os rituais e os ritmos, sabe? Então, eu trocava de roupa. Aí, final de semana, eu botava roupa... Ou de final de semana. De final de semana. Eu fiquei segurando enquanto pude. Então, mas enquanto você ainda resistiu ali com a roupa... Acho que as pessoas foram para outros segmentos. E aí, marcas que a gente vê bombando hoje, como o Shopee... se beneficiaram muito desse movimento. Super. Porque o tal do achadinhos o tal do achadinhos da Shopee e achadinhos de várias outras lojas virou meio que um editorial da internet, assim. E tem influenciadores desse ramo para fazer curadoria de produtos para casa. E acaba que ele resolveu muito essa tensão de pessoas que estão mais tempo em casa, com cada vez menos grana, com o desejo de consumir, porque o consumo no nosso mundo é o que te dá novidade pra vida. Então, aquela coisinha do produto que chegou. E aí tem um segmento de produtos para você descobrir uma novidade. Então, de repente, você descobre que tem um cortador de kiwi que você não imaginava, e aí você vai lá e compra e vai experimentar. Tem um negocinho que tirou o pelo da roupa na máquina de lavar. E aí são coisinhas novas que as pessoas vão ali cultivando. Então, esse segmento da indústria desses produtos assim de utilidade domésticas, eles vieram crescendo muito. Muito bom, hein? Aí vamos chegar no segundo ponto, que é a casa selfie. O que é isso? Casa selfie, que além disso tudo de ser muito confortável, tem que ter sua cara, né? Porque a gente tá na era da identidade, a era que todo mundo tá cultivando quem você é. Muito importante. Eu me esqueço, mas eu sou canceriano, né? Uma casa, pra mim, tem que ter a cara da pessoa. E eu, como sou bem viciado em decoração, essas coisas, eu não consigo imaginar como é que é contratar um decorador pra decorar a tua casa. Sabe Niterói? Você sabe bem, né? Que você entrega a chave lá pra decoradora de Niterói, ela te entrega até o enfeite da estante no lugar. Eu não consigo imaginar isso de forma alguma. Hoje em dia elas entregam até com as flores pra fazer foto. Então já vem as flores. Isso. É uma loucura. E é engraçado que eu tenho um amigo que é arquiteto e ele se enaltecia muito dizendo, quando eu tava fazendo obra, que eu devia ter feito com ele, porque ele entrega a casa pronta. E eu dizia, mas eu não quero a casa pronta. Ele não entendia, como é que você não quer a casa pronta? Não, quer a casa com a tua cara, não com a minha cara. E eu, como gosto de decoração, vira e mexe, aparece um amigo dizendo, me dá umas dicas. Eu falo, não dou. Porque a casa tem que ter a tua cara. Ela pode ser feia, mas é assim do jeito que você gosta. Né, mas eu sinto que tem um pouco... eu gosto, por exemplo, de... Isso, assim, de não comprar tudo quando muda, por exemplo. Claro que não. De mobiliar tudo assim, sei lá, entra faltando. Casa pra tá sentir. Falta. Pra também sentindo o que você precisa, né? Em cada pedaço. Eu gosto. Eu sou tão doido que eu tenho coisas que não cabem. Mas eu tenho mesmo assim, porque vai caber em algum lugar, ou vai ficar bom em algum lugar. Então eu tenho móveis, assim, tem uma mesa na minha casa do mato que não tem uso, ela tá no depósito. Mas você acha que Mas eu acho ela bonita e em algum momento ela vai funcionar em algum lugar. É que você é muito Você podia ser do business do imobiliário, né? Você gosta de ver a casa, você quer comprar apartamento. Eu só sigo imobiliárias. Eu sigo tudo, mas é terrível, né? Vira e mexe quando a gente se encontra, a gente tá falando, Thaís, compra esse apartamento. Quem dera. Agora eu tô especializado no imobiliário de Salvador. Você segue do Rio também? Do Rio eu tô sigo procurando. vários. E ele falou, você já segue esse aqui? Eu falei, esse é o meu corretor. Rio, Salvador, pode falar com ele. Salvador, eu tô ótimo, tenho ótimas dicas em Salvador também. Que você apartamento de ontem apareceu um ótimo. Em frente ao Porto da Barra. Dava pra você e suas crianças todas. Só não dava pra minha conta bancária. Mas esse interesse que vocês estão falando pela casa é muito interessante porque tem um termo hoje que eles chamam lá do trend do real estate, que é a coisa do mercado imobiliário lá fora, que virou também um interesse de ver a casa dos outros. E esse pessoal que faz corretor de imóveis, eles também mudaram essa indústria. Opa, Tamara, eles são Tamara. influenciadores. Mara Amores, acho que ela revolucionou a categoria.
que ela quebrou um segmento que, enfim, né, era uma coisa meio muito igual, muito padronizada. E essa coisa de trazer a história para casa, de mostrar a casa. E tem um pouco esse fetiche da casa, ele é tão grande que você pode não estar procurando um imóvel, mas você quer ver aquelas casas, quer sonhar, você quer imaginar uma vida ali e quer, enfim, ver a identidade daquelas pessoas, né? Então, acho que quando esses corretores que viraram influencers, eles começam a trazer essa narrativa de mostrar a casa, é para quebrar essa frieza que tinha também. E os influenciadores muito usando dessa ferramenta de mostrar a casa para ganhar também mais, né, reputação, para mostrar um pouco, construir essa selfie digital, né? Então, tour da casa, um clássico. Não, hoje eu acho que o sonho dos famosos é estar na Casa Vogue, né? Acho que você sabe que você chegou lá quando sua casa tá na Casa Vogue. O tour da casa. A gente tem... Eu sou contra. Porque minha casa, minha vida é mega privada. Mas minha casa, então, não consigo imaginar alguém fazendo um tour na minha casa. Então, mas eu posso cuspir pra cima, sei lá, né? E é óbvio, receber a Vogue pra mostrar minha casa, desde que eu ganhe tudo, né? Eu entendo também, né? O fulano ganhou tudo, aí ele vai lá e tá no pacote. E todas as marcas, não só o West Wing, todas essas marcas têm lá, olá, aí você vai receber, você fica mostrando. Eu fico perturbado de ver as pessoas mostrando a casa delas. Porque pra mim é igual, sei lá, perguntar o orixá do outro, sabe? É de uma invasão de privacidade gigantesca. Eu olhar pra tua casa, eu ver a tua casa. E virou que privacidade, né, pessoal? 2025, conversa de privacidade, conversa mais antiga. Você sabe que no outro dia, você lembra quando eu entrei lá na Globo News e eu tava no mato? Sim, lembro. E aí ela tava na casa do mato. Eu recebi um caminhão de mensagens que era: essa é a sua casa do mato? Várias mensagens, assim. Mas é porque você anunciou que ia estar neste período do ano na sua casa do mato, não sei, não. Eu não sei pra você. Mas as pessoas ficaram... Porque elas não estão acostumadas a ver aquele cenário, né? O cenário se repete ao escritório sempre. Sim. Que é a parte pública do negócio. Mas acho que tem essa coisa de uma camada velada aí da ostentação, que é essa coisa do mostrar a casa e contar as histórias daquela casa, né? E aí você vai contar que isso aqui era do meu bisavô, isso aqui é o meu amigo artista plástico que fez pra mim. Então tem um pouco... É você falando de você, né? Você usa a casa ali como esse pretexto pra contar suas histórias. E aí isso gera todo esse interesse na galera que vai assistir. E aí isso vai pasteurizando também, porque vai virando depois aquela casa de Pinterest e as pessoas ficam querendo comprar o que tá na moda Tem horror ao fulano momento. que chega lá na Tokstok e compra aquela sala da Tokstok. Sabe? Compra tudo. Eu tenho horror a isso. Eu tenho horror a decorador. Que é um pouco essa projeção de eu vi a casa do fulano. Eu acho que arquiteto presta muito, decorador pouco. Poucos prestam. E com todo respeito aos decoradores. Não. Os arquitetos são ótimos, porque eles pensam o espaço, né? Sim. Agora, não se presta pra mim, óbvio, com clareza. Porque eu não consigo imaginar alguém decidindo o meu tapete. Mas eu vou falar, o meu acordo em casa é que eu não decido o tapete. Eu tenho horror, gente. Eu tenho muita preguiça. Eu não gosto desse negócio de casa. Não, porque o teu negócio é roupa, né? E assim... eu gosto, teu interesse, né? Eu gosto, sei lá, eu gosto de uma cama gostosa, de chuveiro bom. Dessas coisas todo mundo gosta. Mas eu não Perder tempo com isso. Eu não tenho. Eu acho... Eu sempre... Enfim, é uma piada, inclusive, lá em casa. Que assim, quer acabar comigo é me chamar pra ver sofá no sábado. Eu quero ver sofá no sábado, gente. Mas, não gosto de ver sofá. E valor, assim? Porque eu sei que você gosta de coisa... De roupa, você entende muito bem o valor daquilo que tá comprando com aquilo que é. Eu acho que eu entendo o valor do design. Independente do você acha que vale a pena? Você não acha? Porque eu, por exemplo, pra carro... Médio. Quando alguém me fala assim, esse carro custa 300 mil, eu falo, jamais comprarei um carro de 300 mil reais. Nunca. Não. E assim, mas eu compro... Entendeu? Mas eu compraria uma coisa cara de design, não de 300 mil reais. Mas uma coisa cara de design pra casa. Tipo, eu gosto de design. Então, tipo assim, poltrona. Eu compraria uma poltrona que vale um dinheiro. Mas não compraria nunca um carro que vale 300 mil reais. 500 mil reais. Nunca. Não, o investimento feito na casa é feito pelo meu marido. Eu acho que... Assim, né? Eu trabalhei... Antes de trabalhar com moda, eu trabalhei com cinema. E eu era diretora de arte. Então, que esse gênio, sabe pra caramba disso. Que é 100% sobre design, sofás, enfim. Construção de espaço. E então, por exemplo... Posso tirar essa onda que bate papo com o Sérgio Rodrigues. Então, conheço, sei o valor, entendo. Consigo olhar e saber o que é bom. E admiro, acho lindo, maravilhoso. Vou em hotel, que as coisas são lindas, acho maravilhoso. Mas eu sou mais pão dura com coisa da casa.
É onde eu gasto menos dinheiro. Eu acho que eu sou mais feliz, eu sou mais tranquila. Mais fácil ser feliz com coisas de casa pra mim do que... Mas não preciso de tanto. Essa coisa que você fala do decorador tem essa relação do styling também. É porque eu acho que o bom decorador, ele vai ter que te dar repertório. Talvez a pessoa não tenha zero repertório pra começar. Não, gente, às vezes a pessoa sou eu, entendeu? Ela não quer resolver esse problema. Você quer contratar alguém pra resolver. Eu nunca contratei decorador, pois bem casada. Mas eu entendo contratar, porque eu não sei fazer. Eu até sei, né? Pois fiz direção de arte. Mas não é onde eu gosto de gastar meu tempo. Mas é isso. Tá virando... Enfim, a gente tem mudado muito a estética do que a gente considera uma casa bonita, né? O que vale ostentar, né? Qual é a casa né, que a gente ostenta hoje? No geral, é essa estética minimalista também, né? Que talvez esteja também aí ligada a esse monte de decorador dessa profissão. Eu sou zero, eu sou maximalista. Sig Bergamin, pra mim, é gênio. Eu vou indicar, a minha dica passa por aí, mas eu não vou falar agora, farei mistério. Eu amo tapetes, eu ponho o tapete um em cima do outro. Eu amo tapete também, amo. Eu amo vaso, e minha casa parece um museu, né? Porque eu vou comprando tudo aos poucos. E a casa do Michel tem um negócio que o conforto não é prioridade. Eu sou a pessoa da casa do conforto. Eu tenho horror, né? Minha Todo casa mundo tem já que ser, sabe acima de tudo, que eu tenho horror àquele sofá que aperta um botão e abre. Sabe aquela coisa que todo mundo ama? Eu tenho horror àquilo. Marina disse, olha, você nunca vai na minha casa porque eu comprei o sofá. Porque é o sofá que eu não tenho aquela sala que eu posso ter 2 salas, sabe? A sala do rico, que é a sala pra receber, a sala pra esconder. Sim. É uma sala só. Então é o conforto que, filha... É aquela que eu boto o pezinho, ó, não tem o botão. Entre o conforto. E a pergunta de milhões, tem televisão no seu quarto ou não tem? Óbvio que não. Nossa, óbvio que sim. Óbvio Essa era a pergunta que eu podia fazer no Tinder. Porque não dá pra casar com uma pessoa que não aceita uma televisão no quarto. Você dorme com televisão? Não durmo com a televisão, mas eu gosto de ver televisão deitada na minha cama. Muito melhor que o sofá que estica a perna. Ah, eu prefiro ver no sofá. Esse que é o meu eu sou problema. do time eu detesto TV no ver na quarto. cama. Mas eu, na real, pra mim, um básico de uma casa, de verdade, eu gosto de decoração, de design, mas o básico de uma casa é um bom chuveiro, uma boa roupa de cama e uma boa toalha. Eu concordo, Agora, aí eu tô assim, junto. Roupa de cama, eu fiquei esse velho cafona. Porque eu dormi em hostel com 25 pessoas dentro do mesmo quarto, né? E aquele lençol que igual Que lixa. áspero. Quando Marina casou, eu falei, Marina, já tem roupa de cama? Aí ela falou, comprei sim. Eu falei, não, você não comprou. Eu vou comprar pra você. Não, roupa de cama eu gasto dinheiro. Não foi, Marina? Não foi. Mandei roupa de cama pra casa da Marina. Não, é foda, né? Depois que você conhece os trem que é bom, é difícil. Pra vocês terem ideia, essa questão da automatização agora em 2023, cresceu 50% o número de dispositivos da Alexa. O pessoal da Amazon divulgou, né? E estamos falando só de uma marca, imagina os outros. Então, mas o Google tinha essa ideia, esse interesse de entender como estaria essa casa pós-pandemia. A gente foi na casa de uma galera e foi interessante ver que não tinha essa casa minimalista dos reportes. Ela era uma casa muito viva e em todas as classes teve esse investimento maior na casa. E eu acho que legal, porque a gente tá falando aqui da casa da galera que vive em casarão, o pessoal da Casa Vogue, mas em todas as classes a casa ela ganhou uma atenção maior no orçamento. Principalmente quando a gente pega o público periférico, que casa era uma coisa que ele tinha que... O periférico tinha um dilema muito forte de ter que investir em si para poder conseguir transitar nos lugares, e casa ficava em segundo plano. E a casa, ela ganhou um outro olhar de investimento, do que você melhora. O que a gente entendeu ali era que as pessoas das classes mais altas já tinham uma casa boa, e elas começaram meio que dar upgrade nas coisas. Então era isso, se eu tenho o lençol que é 300 fios, eu vou pro de 800, eu vou melhorar o robô, a climatização. E as pessoas das classes mais baixas começaram a investir em eletros, em coisas que elas não tinham, em se preocupar mais com essa coisa da decoração, como entender que isso também era parte do bem-estar. E a piração das plantas, né? Que a galera começou a trazer mãe de planta para dentro de casa. Então, acho que é legal pensar que, assim, em todos os movimentos, isso chegou, sabe? Atravessou todo Marina, mundo. tinha um processo também de busca de maior individualização dentro dessa casa, né? E de uma busca por personalização também, né? Sim, que é isso. Tem que ter ali a sua carinha, tem que ter essa carinha dessa família. E tinha uma coisa que, como as pessoas, elas têm todo mundo lutando muito por sua individualidade, o dilema da casa na família, e era uma coisa muito legal, porque a gente fazia uma dinâmica no estudo, que as pessoas tinham que mandar foto, o que era o cantinho de cada um. E geralmente, numa divisão familiar, mesmo que você não tenha um quarto para cada um naquela casa, cada um vai meio que virando meio dono de um espaço da casa, para ter, assim,
Sabe, assim, eu moro com 4 pessoas, 5 pessoas, mas aquele cantinho ali é meu, sabe? É onde eu leio, onde eu faço, assim, as pessoas precisavam de algum pedaço dessa casa que desse conta ali da sua própria individualidade. Aí, nem que ela traga alguma coisa que ela é fã. Então, sei lá, eu sou fã do Harry Potter, então eu vou trazer coisas e vou colocar coisa desse fandom ali. Então, a casa, ela vai virando essa colcha de retalhos também, que acho que vai muito além do que só essa coisa do Pinterest ali, que a gente vê que é um pouco... misturadinho, assim. E a casa como conquista, Marina? E a casa como conquista é a gente ainda falar de um Brasil que tem o sonho da casa própria, né? Muito, né? Que é uma loucura. Deixa os americanos doidos, eles não entendem. Por que a gente aqui tem essa loucura da casa como principal sonho, né? Do brasileiro, não importa a classe social, né? A casa própria, né? Tem até o debate nas classes mais abastadas do pessoal do mercado financeiro. Essa gente do mercado financeiro. Que não vale a pena comprar casa. Thaís. Não, mas eu sou pior. Eu sou muito pior do que a gente. Eu sou de Leopoldina. Eu sou extremamente conservadora com dinheiro. Então eu penso assim, eu vou comprar uma casa e se eu precisar usar esse dinheiro? Até que eu venda essa casa para levantar o capital, então eu não quero. Eu quero deixar o dinheiro guardado, que eu vou ter um perrengue, eu quero sacar o dinheiro. Mas a casa pro brasileiro, independente de classe, tem uma dimensão muito forte da segurança. Dessa coisa do eu tenho meu teto. Sim. Isso não, aparece mas tá certo, muito. eu é que sou errada. Peraí que eu vou pegar o dado que eu gosto de... Eu sou quase a pessoa que guarda o dinheiro no colchão, sabe? Assim, um pouquinho pra frente, mas assim, 100% conservadora. Essa coisa da casa conquista é legal pra gente ver, assim, do sonho real do brasileiro. A gente, quando fez o estudo de medir sonhos, projetos dos brasileiros no ano passado, 49% desejam uma casa melhor a curto ou médio prazo. Então, tá no sonho de todo mundo, aquela perguntinha... Se você ganhasse uma graninha a mais, o que você fazia? Muda Se não de puder casa. comprar, vai pelo menos alugar uma coisa melhor, vai buscar algo enfim, que te dê mais conforto. E eu acho que é interessante ver que 45% deixariam de gastar com viagem para investir na casa. Você, né, Marina? Vou fazer isso. Agora que vou mudar, vou deixar. Eu amo viajar, mas tem que agora focar na casa. E é interessante que esse movimento, ele ganha mais tração com os mais jovens. Quando a gente olha a geração Z, 55% deixaria de viajar para investir na casa. Tamanha importância loucura, que a vocês casa são muito ganhou. jovens, pessoal, viaja. Gasta o dinheiro agora, né? Depois você se preocupa com segurança. Não, mas tem que ter aquela air fryer de 2 andares. É o que Eu o povo sempre quer. tive essa cabeça. Eu fui guardar dinheiro velho. Eu fui ganhar dinheiro velho, porque eu só ganhei dinheiro. Não, eu até tinha ganhei pra dinheiro guardar, antes, eu não. mas eu falava, por que eu vou ficar guardando dinheiro? Viajei muito. Então, mas eu comecei a me preocupar com casa agora, também mais velha. Acho que, mas você- quando eu tinha idade da geração Z, até porque eu fui típica milênio, que tinha Você o próprio foi, dinheiro e bem morou com os pais. Típica milênio de Niterói, né? Gastava meu dinheiro pra viajar. Então, e juntava outra parte. Mas também não tinha essa coisa. E aí tem uma coisa interessante, que é o quanto que vem crescendo busca por conteúdos de casa no Google. No Pinterest, que é um lugar ali onde as pessoas têm muito essa referência. E quando a gente fez esse estudo, a gente fazendo o mapeamento de social listening, tem uma diferença geracional do que as pessoas buscam no que é essa ideia da casa dos sonhos. E eu achei muito interessante. Vocês sabem o que a geração Z mais pesquisa sobre casa? O que é? Casas modernas e luxuosas, que é o sonho então, deles. Mas eles estão comprando um estúdio desses aí, Minha Casa Minha Vida, de 27 metros quadrados, mas pesquisando casas luxuosas. É por isso que dá ansiedade, né? Sim, e eles sonham com a piscina da borda... A gente faz estudo com geração Z. Qual que é o seu sonho? A borda Morar infinita. na casa com a piscina da borda infinita. Morar na casa que tem aquela cozinha aberta, que é tudo preto e combina, e tudo cromado. Eles falam isso. É o conteúdo dos influencers de geração Z que ganharam dinheiro. É essa casa que eles têm mesmo, assim. E que eu vejo, por exemplo, essa geração de influencer que dá, sei lá, 1 ano, 2 anos vai reformar. E aí reforma com toda essa tendência meio Nova York, né? Aquele tijolinho. Aí não tá mais no tijolinho. Aí reforma... Maíra Card, que nem é jovem mais, faz a mesma coisa, né? Com aquele primo pobre, primo rico. Primo rico. Estão casados ainda? Então, até o fechamento dessa edição. Sim. E é bom que ela se saiu separar, das redes. eles vão filmar a separação. Ela saiu das redes, mas ela vive aparecendo nas redes. E a casa deles, outro dia apareceu a farmácia que ela tem em casa, o estoque de coisas e produtos. Não, agora comprar a casa do Neymar. Em Alphaville aí. É um negócio absurdo, 45 milhões eu acho que custou. E engaja a geração Z pra caramba. Acho que quando a gente faz estudo, a gente fez pesquisa de eletro pra entender como vai ser pra geração Z. A galera falava Casa da Virgínia,
Casa da Ana Hickman, eu não tinha ideia que é uma referência. Eu Então, nunca vi. eles amam. É porque a casa da Ana Hickman, ela parece um shopping, assim. Pelo menos com aquele antigo marido, mas é uma coisa enorme. Então, Entendi. Mas é que a geração Z gosta de ficar em casa. Faz muito sentido que o sonho deles Seja seja essa comprar casa. casa e que seja luxuosa, né? Porque Sim. eles não estão querendo dar rolê. agora os millennials. O que vocês acham que os millennials mais pesquisam em relação à casa? Já sei. É cafona. Itaipava melhorado, né? Casas de inspiração toscana. Eu odeio Toscana. Eu adorei. odeio. Ai, Não, Ai, é muito você- chique odiar Toscana, Michel. Não, é porque Chique. Marina Isso que e parece Bruno têm Itaipava. essa ideia de que, a Toscana. Toscana já é gente. Isso é uma o sonho Itaipava do mais millennial. bonitinha, É o mais sonho do bonitinha. millennial, que viu o filme, acha que vai ficar lá numa vinícola, vai andar numa bicicletinha, vai conhecer alguém. É o Eat, comer, Pray, rezar, Love, amar. isso aí. Eu acho que Comer, foi... rezar. Mas Ama. ela tava no sul da Itália, né? Mas na Toscana é essa coisa. mas é esse bicicleta, lifestyle, bicicleta e bicicleta. vinho. Eu acho que o millennial tem essa coisa de um lugar bucólico onde você vai desfrutar dos prazeres da vida. E a Toscana, ela encaixa nisso. Vou comer bem, vou olhar Mas pra essa natureza. coisa daquela porta horrorosa, que você tem que quase pegar um guindaste pra abrir, enorme, com aquela fechadura, meio Gustavo Lima com Maiara Maraíza. Não, mas aí, eu ia te falar, você tá reclamando da Toscana, porque os millennials têm duas vertentes, né? Quem não tá pesquisando casa na Toscana, tá procurando o que eu nem sabia que é o nome disso. É fachada platibanda. O que é isso? Que eu não sei se é assim que se pronuncia. Talvez seja no idioma que não deve ser assim. É aquela casa dessa fachada aí que você tá falando, meio Gustavo Lima, que é aquela casa meio retona. Gente, não sou da arquitetura, então não vou saber descrever da forma certa. Mas não tem aquele telhadinho clássico, tem um pé direito alto. E a porta é enorme. Eles São gostam umas de... casas que me lembram meio que um consultório estético. bunker, assim. Ela é meio um bunker. E casas estilo Alphaville, a galera pesquisa muito no Pinterest. Estilo Alphaville, virou um estilo estético. Toscana e Alphaville, eu prefiro a Toscana. Tô com a você vai Toscana. Toscana. E a geração X, o que eles estão pesquisando? Casas contemporâneas, estilo grego, Aí não, gente. O Brasil vai acabar mesmo. Mau gosto nos atravessa. e chalés e casas de sítio. Que eu acho que a geração X tem aquela coisa da casa do sítio, assim, que foi o sonho da A infância. Michel, casa do sítio. Casa do mato. Você tá aí. Entendi. Vai ter que aceitar agora. Aceitei. Mas a gente vai ver que cada geração, apesar de todas curtirem casa, tem o teu imaginário ali desse refúgio ideal. Então, você tem que aceitar aí. Qual que é a sua casa dos sonhos, Michel? Qual a sua busca do imaginário dos sonhos? Ganhou na Mega Sena, qual é a casa dos sonhos? Eu queria ter uma casa de pescador na praia. Sim, sabe? Uma casinha pequena, só um quarto pra não receber visita. Ao contrário de mim, que quero dar festa. Um lugar pra ter livro e só. Se tivesse que continuar trabalhando em São Paulo, eu queria ter um apartamento grande, assim. Sabe assim, botar uma parede de livro? Sei. Isso é livro, né? Igual você com roupa A e livro. roupinha e livro. E Mas você tem livro pra caramba Eu também. tenho Teu muito escritório livro, é enorme. Graças a Deus. Tenho muito livro, mas agora eu tô bem na fase do Kindle. Mas, tipo, se tivesse que escolher entre as roupas e os livros, você preferia suas roupas. No sentido que o Kindle Por que você tá me dando essa angústia Não, logo cedo? porque o Kindle te resolve, né? Não estudo no Kindle, não consigo. Eu também não. Só consigo estudar no papel. Não Você vou ter que rabisca escolher. também, né? Não vou ter que escolher. Não Tá vai bom, me acontecer esquecemos, isso. tá bom. Você, Marina, qual a sua casa dos sonhos? Eu gosto muito de apartamento. Mas tem um marido que ama casa. Então, um dia, talvez Você eu vá... é perto da praia. Perto da praia. Porque eu tenho que ter... Mas eu gosto muito dessa coisa do apartamento. Eu A preciso... Marina é carioquinha que faz funcional na areia. Eu preciso já... Mas delícia, não gente. Eu fiquei com mais, inveja. Eu fico com inveja quando eu vejo as pessoas fazendo exercício, assim, pôr do sol. Então, parar. 2 irmãos. Eu tenho que viver minha vida de Helena low cost, gente. Tá pra eu subir de categoria, mas deixa eu viver. Tem que valer a pena, né? Mas eu gosto de sala grande. Eu preciso de morar no... É isso, eu gosto de ficar muito em casa, mas tem que ser iluminado. Então, eu gosto de janelão. Critério pra mim é que tem que entrar muita luz. Faz sentido. Tá. E... Mansão em Itaipu, né? Tua mas sala é agora... iluminada. sim, mas agora eu moro num 60 metros quadrados. Então, mas ele é bem iluminado. Tem um janelão. Tem vista, E eu gosto né? muito de sala. Sala, pra mim, é o cômodo mais importante da casa. E tem que ter conforto. Eu tenho que ter o estilo da casa, mas eu sou uma pessoa... Em tudo. No estilo... Eu não abro mão do conforto tem que estar bonito. E eu gosto de receber. Não festas, assim, porque me dá trabalho. Mas eu gosto de receber núcleos pequenos. Gosto de Então, receber gente que já traga a própria comida, a própria bebida. Bom saber. quando eu vou receber, vai ser gente íntima. Então, eu sou, tipo, receber do jeito aquariano. É, tipo, chega aí... Que é o caos.
abre a você é assim geladeira. Eu sei. Ele, pra receber, vai preparar mais coisa. Não, Então, eu preciso ter cara de que tô te recebendo. então... É. Eu fico na divisão desse... É porque eu tenho Libra, então o Libra ainda tem um pouquinho mais de senso estético. Eu acho que se eu fosse só Aquário, seria Gente, pior. aí entrou no signo, eu não tenho a menor ideia. Aí eu não sei. Tá mais difícil do que casa. Mas acho que até a gente falou ali da Alexa, mas o desejo da casa, junto com essa coisa estética, vem também com esse investimento cada vez mais tecnológico. E aí esse mercado de smart home, ele tem um mercado aí que vai atingir aí até esse ano mais de 154 bilhões, segundo o estatista. Então, realmente, essa coisa... Movimenta. Caramba, hein? Prendemos a beça. Prendemos tanto que já tá na hora do Joga na Roda. Marina Roale, que trazes? Olha, vou trazer aqui filme. O nome do filme é Aqui, com Tom Hanks. Esqueci. O do diretor do Forrest Gump. E é um filme muito interessante, porque eu não achei em qual plataforma ele tá disponível ainda. Ele é um filme que se passa todo no mesmo cômodo, que é na sala de uma casa. E é muito interessante o filme, porque são várias famílias que vão morando lá ao longo dos anos. Foi até um dos primeiros filmes que fez rejuvenescimento com inteligência artificial. Então, Tom Hanks Será que a Fernanda Torres passou por isso naquele filme? Porque ela fica bem jovem lá, né? E ela tem 59 anos e a Eunice Paiva tinha 41. Não sei dizer, mas não sei. E depois, quando o marido morre e volta pra São Paulo, ela fica com a cara dela. Mas eu diria... Ela fez essa piada, né? Que perguntaram pra ela o que ela usou pra envelhecer no filme. Ela falou, não, foi a mãe dela. Mesma. Não, ela falou, sou eu mesma. Tá. Porque você ficou com mais rugas. Ela, não, foi só eu mesma. Mas, não sei. Vamos investigar. Acho que a maquiagem resolve bem ainda, né? Tem uns cremes que congelam a cara por um determinado tempo. Ah, tá. Porque na primeira fase do filme ela tá bem... E ela tá bem pra idade dela. Eu acho que... Essa frase horrorosa, ela tá bem pra idade dela. Mas ela tá... Ruim, não pode ruim. mais falar isso, né? Etarista. Mas eu entendi o que você quis dizer. Porque, de fato, assim, ela... A primeira parte do filme, ela parece bem mais jovem Ela do parece- que ela... Sim, mas acho que foi maquiagem. Porque eu acho que hoje, quando os filmes trazem isso, é uma pauta e é comunicado. Não sei, tá nesse debate. Pelo menos esse aqui foi uma questão que trouxeram. Mas fica a dica, assim, ele é um filme... sabe esses filmes Meio a Vida Como Ela É? Não vai ter grandes emoções, mas... E ele gera um desconforto porque realmente o filme inteiro é do mesmo ângulo. O protagonista do filme é a casa, não são as pessoas. Então, acho que tá bem em sintonia com isso aqui. Thais Farage. Eu vou indicar o Arquitetura da Felicidade, do Alain de Botton. Tem um capítulo que eu acho muito interessante, que... Não é exatamente sobre o que a gente falou hoje, mas perpassa o tema e é um tema que eu tenho estudado por outros ângulos e que me interessa muito é de como as igrejas pentecostais estão mudando a nossa percepção do que é bom e bonito na arquitetura. Então, a gente teve... É verdade, a gente teve um momento muito... Né, da a casa igreja... modesta agora. Tivemos a moda modesta, agora tem a casa modesta. Mas essa ideia do minimalismo, né? A gente viu aquele momento, né? Que as igrejas opulentas, maximalistas e as igrejas pentecostais vêm mudando a nossa relação com a imagem do espaço, né? Então, do que a gente acha bonito, quais essas referências arquitetônicas, inclusive passando por esse lugar do minimalismo. Então, bom pra pensar, hein? Bom pra pensar. Boa. A minha dica é um episódio lá do É Tudo Culpa da Cultura, esse podcast que eu sincerono. Essa palavra, vocês nem se existe. Mas na primeira temporada a gente conversou com um antropólogo sobre a casa. O nome do episódio é Quem Casa Quer Casa. E ele foi mostrando como é que a casa molda as relações, né? Essa casa que a gente vive é uma casa vitoriana, que a gente acredita que papai e mamãe ficam num quarto, se possível eles têm que ter o seu banheiro. Meninos dormem num quarto, meninas dormem no outro. E a casa, ela tá sempre faltando coisa porque a gente tá faltando também, né? Tá faltando coisa na gente. E ela existe para suprir mesmo as nossas faltas. Então, gente que fica com a casa congelada é gente que precisa repensar a si mesmo. Porque na medida que a gente muda, a casa muda também. Poético. Foi! Boa! Marina, beijos. Beijos. Thais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu, Michel Alcofurado, fico por aqui te esperando no próximo. Daqui a 15 dias a gente volta.